E com a palavra, o nosso querido Alex. Que Deus o abençoe e proteja. Espera aí que não dá para falar. Foi? Boa noite a todos. Difícil. Esse tema que a gente vai falar, que a gente vai trazer para vocês, e aí eu quero pedir ajuda. Eu quero que vocês vibrem por todos nós, porque nós corremos um risco de tropeçar nos assuntos, porque falar do Brasil, onde nós estamos. Então eu quero que vocês hoje, eu peço a vocês, que vocês se soltem nas emoções. Não é palestra hoje. Hoje é um bate-papo que nós vamos trazer reflexões. E aí eu quero que vocês reflitam comigo. Mas que vocês literalmente aproveitem a essência. Tá? Então, vamos nos ajudar para que a gente cumpra os desígnios de Jesus nesse tema que é muito importante e Jesus está querendo que ele seja divulgado hoje, na atualidade. Essa intuição começou alguns anos atrás, quando o Gilberto começou a fazer a palestra Estante Espírita, né, de livros, falar sobre livros, para as pessoas começarem a ler. E aí, aquela intuição veio, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Falei, vou fazer uma palestra desse livro. Ele levou alguns anos, né? Então, aí agora eu posso falar aqui com alguns amigos, que a gente está na nossa casa, então é fácil de falar porque os rostinhos são conhecidos. Não é isso? Pode falar pelo nome, né, Raul? Né? Chama pelo nome. Não é, Raimundo? Pelo nome. Nasceu a palestra. Lembra que a gente falou lá atrás? Então vamos lá. Então eu quero que vocês participem desse banquete e me ajudem. Deixa eu ligar aqui. É assim, não se preocupem em se emocionar. Se emocionem, se tiver vontade. Tá? Vamos ver se eu acerto aqui. Para cá. Isso. Bom, esse estudo, queridos, a gente olhou livros e ouviu palestras e pesquisou, e o nosso querido palestrante Haroldo Dutra, ele tem várias palestras desse tema, tá? Já fez congressos desse tema. E aí o que nos chama a atenção, e eu trago para vocês, ele foi fazer uma palestra, cadê o treco aqui da luzinha? Aqui. Mensagem, olha aqui como é que treme a criatura, a emoção. Não é? Parece que é a primeira vez. Mensagem recebida no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Curitiba, e oferecida a Haroldo Dutra Dias, em 11 de outubro de 2012. E aí eu trouxe o Haroldo para ele falar para a gente. Vamos ouvir. Diante do tema que eu vou falar aqui hoje, eu me sinto envergonhado. Me sinto assim realmente muito pequeno. Diante das grandiosidades que se operam do ponto de vista espiritual na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro. Nós vamos falar essa noite sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse tema tem propósitos. E antes que a gente inicie, eu vou ler a poesia. Eu sou apaixonado por Alta de Souza. Ela é a poetisa do Evangelho, ela brilha nas páginas do Parnaso de Além Túmulo. E eu estou tendo contato aqui com a poesia, né? E gostaria de agradecê-la por esse carinho que eu não mereço. Gratidão e trabalho. Segue, irmão, pelo berço do Cruzeiro, desvendando a palavra de esperança, retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma a pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do teu celeiro são frutos do trabalho que não cansa.
todo bem que fizeres onde fores, é alívio a mitigar alheias dores, é amor de coração contrito em prece. E por toda gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Obrigado. Desculpa, né? É Jesus quem sorrindo te agradece. É Jesus agradecendo pelo nosso trabalho. Isso foi uma mensagem de Alta de Souza que ele recebeu na Casa Espírita Eurípides de Barçanufo. Então, é para nós nos emocionarmos. É para nós estarmos realmente aqui e agora. Bom, para a gente iniciar esse tema, só para a gente ter uma noção, né, já começar, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele traz lá, no número 1, a Gênese planetária. Aí ele diz assim: rezam as tradições no mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas. Em cujas mãos se conservam as rédeas. Presta atenção. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Olha o que Emmanuel está trazendo para nós. Está no livro. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Estava se formando o planeta. Percebe? Formando o planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Nossa! Estamos percebendo? Emmanuel está trazendo para nós, olha só, 2 vezes se reuniu. Uma para formar o planeta, o outro para Jesus vir aqui. Por que você está entrando nesse meandro? Vamos continuar. Então, está lá, né? Espíritos superiores. O primeiro, quando se desprendeu, para se transformar e lá para Jesus vir à Terra. Perfeito? Lá no livro Pão Nosso, que todo mundo conhece, na lição 29, a vinha, está escrito assim: o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Emmanuel. Então, para que você está trazendo isso? Porque o que mais se escuta hoje é o quê? Está perdido. O Brasil não tem jeito. E não vou nem sair na rua. É só assalto, é só morte. Tudo de ruim a gente fala. Então, é interessante que a gente venha falar primeiro, o barco, né? O planeta não é um barco desgovernado. Agora, se você ainda insiste em acreditar, aí fica por sua conta. Então, eu estou trazendo só essas duas, né? Se a gente for pesquisar, tem muito mais. Mas vamos lá. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para a gente dizer que Jesus está no comando. Não está a coisa solta. Lá de 1939 a 1945, o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Um conflito militar global que durou 6 anos. Teve, né? Era separado em aliados e o eixo. Então, esses espíritos que vivenciaram essa época, você imagina? Vocês aqui conseguem se imaginar na Segunda Guerra ou numa guerra? A bomba explodindo na tua casa, as pessoas morrendo. Percebem isso? Esses espíritos que desencarnavam, que estavam por lá, imagina o desespero, gente. Imaginem. E a gente reclama de quê? De quê? Da violência? Você fez a tua prece hoje antes de sair de casa? Ou você simplesmente acordou e saiu? Vamos refletir? Né? Vamos refletir. Jesus está do teu lado? Você chama? Você deixa Jesus ficar do teu lado? E aí, em 1938, há 80 anos, olha,
Nesta época, nós somos agraciados com essa bênção. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, se você não leu, leia o livro. É maravilhoso. É de emocionar. Ah, eu já li. Lê de novo. Só que agora leia com outros olhos. Você vai se apaixonar. Então, há 80 anos. Há 80 anos. Pouca coisa, né? Vamos lá. Emmanuel, no prefácio do livro, ele já dá o tom do que vai ser dito. E aí eu trago para vocês, eu tenho que trazer algumas passagens dos livros aqui que nós vamos acompanhar, principalmente as falas de Jesus, para a nossa reflexão. E Emmanuel diz assim, nossa tarefa... Opa, acho que tem uma voz aqui. Nossa tarefa visa a esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. O relógio que marca os dias da evolução da humanidade. É a página que a amiga leu. Não é isso que nós temos que evoluir? Então Emmanuel está dando tom, tá? Sobre o livro. Todos os outros planetas, todos os outros países tiveram a sua hora. O Brasil também terá a sua. Mas a que hora ele está se referindo, amigos? A que hora? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Nossa, é uma potência financeira? Será? Uma princesa que desfila de joias? Nós vamos suprir o mundo inteiro? Não, não é por aí. Não é por aí. Seguindo. Emmanuel continua assim, o Brasil não está somente destinado a suprir, palavras de Emmanuel, de suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais no orbe inteiro. Percebem a nossa responsabilidade? Ué, porque é a nossa. Porque nós estamos aqui agora. Percebem? E aí pergunto eu, qual é a tua obra? O que tu tem feito? O que eu tenho feito? O maior celeiro de claridades espirituais no orbe inteiro. O que Jesus quer de mim no Brasil? Por que eu encarnei aqui? Não é? Ou você pensa que tem que ir para outro lugar? Não é isso? Não tem gente. Eu tenho que ir para outro lugar. Pessoal, a cegonha da encarnação não erra o endereço. Não erra. Não vem no bico pendurado o espírito para encarnar. E era no Brasil. Não, encarnar na França, encarnou no Brasil. Não erra. Tu programou para vir para cá. Tu programou para estar aqui. Ouvindo hoje isso. O palestrante. Ouvindo aqui, né? E como diz o Haroldo, a obrigação é minha. Porque cada um de vocês pode levantar agora e ir embora. Eu tenho que ficar. E eu tenho que me ouvir até o final. O Haroldo diz isso, né? Obrigação. Então quem primeiro ouve sou eu. Seguindo. Continua Emmanuel. Peçamos a... Isso é o prefácio do livro, gente. Peçamos a Deus que inspire os humanos públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. Deixa eu só voltar aqui aquele pedacinho. O livro tem 80... Vamos voltar então, só para ver se está todo mundo prestando atenção, né? Atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais. Deixa eu fazer de novo. O livro tem quantos anos? Vamos continuar lendo, então, vamos lá. No seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Emmanuel está dando tom. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Queridos, perceberam? Qual é a tua obra? Isso aqui é o livro 80 anos.
inversão de valores morais. Aí você diz assim, não dá para ficar mais aqui, tá horrível. Né, Jorginho? Tá horrível, não dá, vou partir. Como é que ele fala agora? Hashtag partiu Portugal. Hashtag partiu Portugal, vai todo mundo a Portugal. Tá virando moda agora. Tu vai fazer o quê em Portugal? O quê? O teu lugar é aqui. Tu nasceu aqui, tu pediu para vir para cá, gente. Aqui é a nossa terra. É a terra abençoada por Jesus com a nossa missão. E aí qual é a tua missão? É parar de reclamar. É parar de reclamar, gente. É vibrar negativamente. As pessoas não estão assim? Reclamam de tudo. Nós reclamamos de tudo. Reclama porque está chovendo, reclama porque está sol, reclama porque o assalto está ali, reclama porque tem que pegar o ônibus. A gente tem que mudar isso. É isso que Jesus quer. É a mentalidade. Mais à frente, vamos ter mais reflexões. Pessoal, eu estou no prefácio, já tem 10 minutos. Estou no prefácio do livro. Aí agora vamos ao autor, Humberto de Campos. Tá? Aí ele diz assim, preciso ler. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. O que Jesus quer dizer com isso? Através de Humberto de Campos. Os aspectos políticos e sociológicos estão em segundo plano. O primeiro plano é o aspecto espiritual. Percebem, gente? Para nossa reflexão. E aí quando ele fala aqui, concerto dos povos. Então vamos lá. Imaginem aqui, todo mundo aqui, o nosso coral maravilhoso, só que agora estão com instrumentos. Não vou, tira o instrumento. Estão cantando. E aí o meu amigo Raul, que é meu amigo, errou o tom. O que acontece com o coral? Todo mundo dá uma... Raul, aí ele volta cantando, mas é o concerto. Tem que estar em quê? Em harmonia. Tudo bem? Então, todos os países, os povos têm que estar em harmonia. Por isso que ele fala, a missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Olha a importância que nós temos no planeta. Para a nossa reflexão. Você ainda quer ir para Portugal? Hashtag partiu Portugal? Vou te falar. Já tem gente que foi e está voltando. Não tenho nada contra Portugal. Só que o nosso lugar é aqui. A nossa missão é aqui. Eu não tenho que sair daqui para outro lugar. Ah, não tem emprego. O que eu vou fazer? Vamos fazer de outra forma. Pede a Deus, a Jesus. Vamos abrir as portas. Não é isso que a gente fecha primeiro até dentro de nós mesmos. Seguindo. E aí, a gente vem trazer isso para vocês, que é assim, quando Jesus disse que vai trazer a árvore do evangelho para cá, a gente precisa entender um pouquinho. Aí vamos voltar lá nos profetas. Aí tem uma historinha do profeta Natã e o rei Davi. Os profetas eram aqueles homens, aqueles espíritos, que gostavam, que prezavam pela dignidade, pela moral. A gente vê isso muito no Velho Testamento. E aí eles brigavam, falavam palavrão e gritavam. Todos, morreram de uma forma até brutal, em função dessas atitudes. Mas vamos lá. O profeta Natã e o rei Davi. Aí o que acontece? Rei Davi, ele se apaixona pela mulher do seu grande amigo, que era um dos generais, um dos coronel de frente dele. E aí o que ele faz? Ele manda o general para as frentes de batalha. E aí o que acontece? O general morre. E aí ele fica com a mulher do general. Natã, profeta Natã, sabendo disso, vai ao palácio. Rei, tudo bem, rei? Preciso falar contigo. Natã, pode chegar. Sente. E aí? Que posso te ajudar? Rei, tenho uma dúvida. Preciso tirar uma dúvida. Pois não, fale. Imagina, 2 fazendeiros. Um fazendeiro tem mais de 100 ovelhas. E o outro só tem uma ovelha. E esse que tem 100 ovelhas, ele mata aquele que só tem uma e fica com ela.
Pergunto eu, rei, o que deve acontecer com esse fazendeiro? E aí o rei, ele deve morrer? Porque é um covarde? Olha o que ele fez. Só tinha uma ovelha, ele tem 100, ele pegou justamente aquela. É, rei. É isso, rei. Então qual é a punição dele? É a morte. Então, rei, essa é a sua punição. Porque você mandou o seu melhor amigo para a frente de batalha. E você fez com que ele morresse. E ficou com a esposa dele. E você tem várias esposas, ele só tinha uma. Por que nós estamos contando isso? Para a gente ver qual era a atitude moral dos filósofos, né? Então, são essas, né, essas atitudes que a gente vai marcar aqui, ó, a base, a raiz da árvore, os profetas que eram justos e tenazes. Quando Jesus disse, eu vou transferir a árvore do meu evangelho. E aí ele deixou que o caule, né, se manifestasse. Quando? Através lá do Sermão do Monte. Né? Os mansos e os pacíficos. Tá? Porque o Brasil é para os mansos e pacíficos. Não é para esses que ainda estão equivocados. Ah, mas por que eles estão aí? A gente vai ver mais para frente. Por que estão aqui? E aí, a copa da árvore vem quando? Em 1857, do mundo dos espíritos. O que aconteceu em 1857? Mas não escutei. Hã? Ah, tá bom, livro dos espíritos. Está todo mundo prestando atenção. Percebe? Veio do mundo dos espíritos. Vamos seguir então. No último quartel do século X, 14, por volta de 1270, que o Senhor desejou... Hã? É 13. Não, ali é por volta. Por volta. Vocês estão muito exigentes. Nós estamos na casa espírita, merece caridade com o palestrante. Que já está aqui suando, tremendo, parece que é a primeira vez. O tema é muito... Hã? É por volta, caridade, gente. Por volta de 1270. Que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Ué, o Senhor vem à Terra? De vez em quando vem. Ele vem, pessoalmente, em espírito, ele vem, tá? A fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Aí ele vem. E aí o que acontece? Ele se decepciona quando aqui chega. Não é isso? E aí ele vai conversar com Eliú, que era o ministro dele, né, encarregado da parte sociológica da terra. Aí ele diz assim, Eliú, acho que tem gravado essa, vamos ver. Disse a voz suave e meiga, está no livro, do mestre, é um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da terra. Vamos escutar aqui para eu beber uma aguinha. Eliú, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos humanos no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Percebe que eu tive que trazer, porque é Jesus falando. O livro é maravilhoso, porque tem várias falas de Jesus. É Jesus falando com a gente. Então o que acontece? Ele quando chega aqui, o exemplo do meu evangelho, o que aconteceu? O que está acontecendo, gente, com esse país? E aí... Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte. É isso que acontece hoje? Né? É isso que acontece. E aí o que acontece? Eliú, né, o Humberto de Campos diz assim, que quando Jesus vem, né, com os anjos, que
o semblante dos anjos, está no livro, o semblante dos anjos fechou. Se fecharam pelo que viram. Ou seja, o que nós estamos fazendo, o que nós já fazíamos. Não, você está falando de um jeito como se eu estivesse lá naquela época. Se alguém pensa aqui que está na primeira, ou segunda ou na 10ª encarnação, está enganado. Tem mais, hein? Ó, tem mais. Tem, amiga? Tem mais, tem mais. Então vamos lá. O Eliu, né? Eliu pergunta a Jesus, né? Ele diz assim, mestre, mas fica calmo, mestre. Né? Ele tenta contemporar que Jesus estava triste. Existe um lugar, um povo mais simples, que está iniciando agora, fica tranquilo, a gente pode levar para lá e começar lá. E aí ele diz assim, Eliu pergunta a Jesus, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Isso por volta de 1370. 14, finalzinho do 13, não é? Entendam que essa pergunta é uma pergunta pedagógica. Sim ou não? Podem responder, sim ou não? Sim. Cadê aqui? Jaqueline, tu acha que Jesus faltou a aula de geografia? Jesus não sabe onde é? Tu acha que Jesus não sabe onde é? E por que ele pergunta para Eliu, onde é isso? Gente, é pedagógica, né? Para que o aluno pense, reflita. E aí, o Eliu, assim, muito doce, ele fala para o mestre. Isso está no livro, tá, gente? Mestre, esse lugar de doces encantos, ainda faz a propaganda, hein? Ó, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra, você já olha para o céu. Há quanto tempo você não olha para o céu para ver o cruzeiro? Há quanto tempo? Reflete agora. Ah, olha só, ó, já começa, ó, reclama, já está reclamando da poluição. É só você olhar agora, você vai ver que o céu está estrelado. Quanto tempo você não olha? Por quê? Eu não tenho tempo. Eu tenho que ir para a casa espírita, fazer evangelização. Não tem tempo. É isso? Preciso estudar, para fazer palestra. Não tem tempo de olhar para o céu. De onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E ele falando para Jesus. Não é isso? Fica mais para o sul. Precisa falar para Jesus, mas Jesus amoroso, né? Como sempre. E aí o que acontece? Eles vêm. Vamos lá então. Jesus fala, vamos lá. Vamos lá. No livro, pessoal, não diz aonde eles foram. Não diz. Mas assim, há indícios que foi na Taquara, Jacarepaguá. Gente, indícios. Dá licença, sou eu que estou fazendo a palestra, né? Indícios. Não, porque assim, podem ficar com ciúme. Não, foi na Bahia primeiro. Não. Entendeu? Irajá. Eu acho que foi na Taquara, assim. Você sabe por quê? Olha as plantas. Aqui não tem muita planta, muito verde? Eu acho que foi. Não é isso? Irajá também tem, mas não é muita planta. E aí, quando Jesus chega, percebem, está no livro. Olha aqui a foto. Ele levanta as mãos ao céu. Vamos escutar? Mãos erguidas para o alto, ó. Como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento. Exclama então Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais tenros à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo.
Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Se alguém tem dúvida, magneticamente, é aqui o coração do mundo. É aqui, magneticamente é aqui. Percebem? Jesus está no livro, Humberto de Campos está para nós, Jesus está com as mãos estendidas ao céu. E ele está falando com quem? Com quem? Não estou ouvindo. Com Deus, com o Pai. Agora percebem, ele fala assim, que Jesus tem ligação direta, né? Não é 4G, é 57G. É o Wi-Fi pesado. Então, ele recebe as bênçãos do Pai. Lá na frente ele volta a falar sobre isso. Percebem? Vamos lá. Só que aí o que ele diz? Eliú, que né? Mestre, vamos para lá. Doces terras, né? Vai trabalhar com Jesus. O que ele diz? Tu vai encarnar de novo para trabalhar. Parece o Gilberto. Não é isso? Dando trabalho para nós. É bom, gente, dá um trabalho. E aí o que acontece? O que Jesus fala lá? Eu autorizarei reencarnação, não é isso? Não é isso que Jesus falou, sim ou não? Então agora eu vou trazer uma reflexão para vocês. Você acha que se Jesus, que detém a caneta da reencarnação, simbolicamente falando, você acha que se ele quisesse acabar com todos os problemas do Brasil, em 20 anos, é só ele autorizar alguns espíritos para reencarnar aqui e resolve o problema? Percebem? Percebem? Então, para nossa reflexão, e aí eu fui pesquisar, fui pesquisar nas autorizações de encarnação, rapidinho, só para a gente refletir. Aí eu achei uma, pesquisei lá, achei. Autorização para a encarnação, está lá, assinada por Jesus, ó. Francisco de Assis, autoriza a encarnação do meu evangelista na Umbria, pois concluiu com êxito a passagem pela parte espiritual, tempo necessário e obrigatório aprovado pelo Ministério da Reencarnação e, portanto, deverá reencarnar para trabalhar na Terra, sendo caridoso ajudar. 1182. Lógico, devido aqui a nossa brincadeira, mas está aqui. Tá? Francisco de Assis, 1182. Olha os espíritos que vieram. Tá? Isso assim, ó, quando eu desdobrei, de noite, aí fui pesquisar espiritualmente falando, achei essa autorização, né? Aí achei outra também, procurei lá, achei outra, ó, Kardec. Achei a autorização do Kardec, né? E aí trouxe só essas duas para vocês. A não ser que a espiritualidade tenha trazido outra. Aí, será que tem outra? E tem outra. De quem será? De quem será, gente? Olha, espiritual meu, tá vindo, hein? Vamos ver. Olha! Cadê ele? Cadê? Tá aí, ó, eu achei. Autorizo a encarnação do meu querido irmão, que concluiu com êxito a passagem pela parte espiritual, tempo necessário e obrigatório, aprovado pelo Ministério da Reencarnação, devendo reencarnar na Terra no Brasil, devendo dirigir uma casa espírita, divulgar a doutrina espírita, arrumar trabalho para os espíritas, sendo caridoso, tolerante, paciente, amoroso, fazer a diferença. Jesus assinou. Cadê ele? Está aí, hein? Ó, achei. Só para a gente relaxar. Como que será que está a tua? Porque o que será que está escrito na tua autorização lá? O que tu vai fazer e tu não está fazendo? Né? É para a gente ir para casa, hein? De noite já pede para olhar a tua autorização. Vamos voltar. Olha o que apareceu.
no horizonte nuvens escuras, não te detenhas na aflição, a prece é teu amparo sublime, que sustenta e alivia o coração. Gilberto Bordalo. Essa ele passou às 4h30 da manhã. Não é? Quem recebe sabe o que eu estou falando. 4h30 da manhã. Seguindo. Jesus manda Eliú se corporificar. E aí ele vem como? Henrique de Sagres. A encarnação de Eliú, né? A missão: construir uma escola de navegação, construir navios e cartas cartográficas para descobrir o Brasil. Percebem? Mas quem era Eliú? Que a gente fica assim, quem era Eliú? Voltamos lá no início? Não tem jeito, está desgovernado, partiu Portugal, vou sair daqui. Percebem que o barco não está? Percebem esse povo que veio, meu cabedal? Ele é, olha, avô de Gamaliel, né? Neto de Eliú, mestre de Paulo de Tarso. Percebem? Eliú, pelo que nós estudamos, teve uma escola que estudava o Velho Testamento lá com os hebreus. Profundo conhecedor. Então, não era um espírito assim, de cima, ainda incipiente, gente. Todos que aqui estiveram conosco foram para a gente evoluir, tá? E aí, descobrimento do Brasil, 22 de abril, 22 de abril, 1500. Jesus visita o Brasil para novas instruções. A primeira etapa estava cumprida. Vamos lá, vai descobrir o Brasil? Vai, descobriu, está descoberto. Beleza, vamos para a segunda fase, não é isso? E aí Jesus vem olhar como é que estão as coisas. Os anjos estão lá, feliz da vida, todo mundo comemorando, aquela coisa toda, né? E aí, ó. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado na minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os humanos aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na tua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Percebem? Quando Jesus diz assim, recebe as instruções como eu as recebi. Lembra dessa passagem que ele fala ali agora? Ao que ele se refere? Lembra? Com as mãos para o alto? E ele recebe as instruções do Pai. Então ele passa para Ismael, né? Jesus, o governador planetário. Ismael, o governador do país. Olha a incumbência, tá? Seguindo. Jesus passa a bandeira para Ismael, né? Ismael escreve, né? Deus, Cristo e caridade. E aí ele diz assim, Ismael, Senhor, exclama ele, né? Senhor, sinto dificuldades para fazer prevalecer os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. Isso é Ismael falando com Jesus. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa
acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Você acha que nós vamos nos transformar em planeta de regeneração sem resgatar essa dívida com os escravos que nós fizemos? E os índios, dá conta o livro que em uma investida dos portugueses, em uma investida, eles dizimaram e aprenderam mais de 7.000 índios. O livro fala 7.000 índios. Você tem ideia de quantidade, gente? Numa investida. Então percebe? Aí Ismael diz assim, olha, sinto dificuldade, Senhor, de cumprir os vossos desígnios, né? Tá, cadê os jovens aí, os adolescentes de plantão? Deu ruim lá, deu ruim. Olha só, fomos nós que fizemos isso, nós que estávamos lá, nossos irmãos, né? Ah, mas por quê? Poderíamos ser nós também, estávamos lá. E aí Jesus fala, Ismael, está no livro, gente, preciso trazer algumas passagens, né? Acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os humanos têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que se realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. De que Jesus está falando? 2 palavras? Qual? Livre-arbítrio. Ação e reação. Lei de causa e efeito. Percebem? Vou traduzir nas minhas palavras. Jesus está dizendo para ele assim, Ismael, nem eu, como governador planetário, posso intervir. Nem eu posso intervir. Quanto mais você. Eles têm que aprender. Percebem, gente? Vamos trazendo para os nossos dias de hoje qual é a nossa responsabilidade perante a essa obra maravilhosa que nos dá conta do que nós temos que fazer. Percebe? Seguindo aqui, ó. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. A dor. Se tu está com dor de cabeça, toma logo um Anador. Não é isso? Está com dor de garganta, vai logo na UPA. Está dizendo que a dor é lapidária. Tá? E que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças. Às vezes a gente esquece isso, hein? Às vezes não, quase sempre. Não é? Evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas do espírito. Vou comentar. O que Jesus falou? Chegou para Ismael e falou assim, Ismael, vai no umbral central e traz todo mundo que está lá para cá. Todo mundo. E aí quando levantou a bandeira, uma turba de espíritos veio para cá. E aí o que aconteceu? O umbral virou salão de festa. Estava limpo, não tinha ninguém. Vocês sabem por quê? Porque todos aqueles espíritos que não prestam estão aqui. Percebem? Todos aqueles que criam problema estão aqui. Todos os sofredores, os políticos que faliram, os padres que faliram na sua missão, os espíritas, os crentes, os evangélicos, todos, nós estamos aqui.
E um deles é esse que vos fala. Nós estamos aqui. Vocês sabem por quê, querido? Chegamos lá, não é, amiga? O Brasil é hospital. É hospital. Raul, é hospital. É para redimir. Para redimir todos aqueles que precisam. E os espíritos superiores vieram se redimir aqui. Emmanuel é um. Emmanuel é um. Vamos passar ali uma linha do tempo. Percebem? Não estou falando de vocês, que vocês já melhoraram bastante. Né? Vamos deixar que vocês já melhoraram bastante. A gente só deu ênfase assim, tá? O pior é o palestrante. De novo, tem que esperar até o final, não pode ir embora. Tem que falar até o final. Percebem? Assim, peço desculpas, não se ofendam ninguém, tá? Mas o umbral está aqui. Porque aqui é o coração do Brasil. É aqui que a gente precisa estar. Seguindo. Olha aqui a linha do tempo. Vem, não sei se vai dar para o pessoal ver aí. O primeiro, Francisco de Assis, de 1182 a 1226. Peguei só alguns, tá, gente? 44 anos. Francisco de Assis. Eliu Henrique de Sagres, de 1394 a 1460. Ficou 66 anos. Depois, Padre Manuel da Nóbrega. Quem era ele? Emmanuel. Veio se redimir aqui, tá? De 1517 a 1570. 53 anos. Depois, Padre Francisco de Anchieta, 1500... Padre José de Anchieta, muito bem, pensei que vocês não estivessem prestando atenção. É assim que a gente sabe, né? Ó, Padre José de Anchieta, 1534 a 1597, ficou 63 anos para se redimir. Não foi suficiente, voltou, como que? Fabiano de Cristo, voltou, Fabiano de Cristo, ficou de 1676 a 1747, mais 71 anos. Bezerra de Menezes, 1831 a 1900. Percebem a linha do tempo? Percebem a linha do tempo, como é que vai seguindo? Eurípides Barçanufo, 1880 a 1918, 38 anos. Chico Xavier, 1910 a 2002. Nossa, tá faltando muita gente na linha do tempo, não tá? Madre Teresa, e por aí vai. Só coloquei alguns. Pergunto agora. Faltando a gente, né? Que não deu o slide é pequeno, não dava ali. É que espiritualmente vocês estão lá ou está para cá, ou está para baixo. Ainda tem aquela ideia de que o barco está desgovernado? Ainda tem? Não, se tiver, respeito. Percebem a quantidade de espíritos de escol que Jesus colocou aqui para impulsionar e a gente fica marcando passo? Né? Não quero, igual criança, não vou. Não, não é assim, é do jeito que eu quero. Né? Preso às coisas materiais ainda. Preso. Eu sou o primeiro a falar, tá? Preso às coisas materiais. Vamos seguir, vamos continuar. Ih, não vai dar tempo. Meu Deus. Fala de Ismael. Irmãos, aí Ismael repete, né? Irmãos, não podemos tolher a liberdade. O que Jesus falou, ele está repetindo. Dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos, nos quais os índios simples e bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Porque nós não gostamos de trabalhar. A gente prefere botar o outro para trabalhar. Tá? Já era lá assim. Continua. Né? Do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos com os nossos esforços auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, enviando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres, né? E aí, veja, falando amorosamente, vamos passar aqui. E aí, com a transferência da família real para cá, recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, né? Considerou o Senhor Jesus a necessidade, vou ler aqui, ó, de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes. Polarizar, não é isso? Num centro de exemplos e de virtudes, para modelo geral de todos. Humberto de Campos coloca isso. Polarizar, exemplo de todos. Olha só. Nossa, você está frisando tanto nisso? Vamos ver. Quem lembra disso? Nossa, você trouxe a crucificação de Jesus. É. Jesus já não está crucificado? Sim ou não? Ali, não está? Já está na cruz? Preso? Podia fazer alguma coisa?
Podia. Ele fez? Não. E aí o requinte de crueldade. Não é isso? O centurião passa. Deixa eu ver se ele está morto. E aí ele enfia a lança no coração de Jesus. Não é isso? É isso que aconteceu, olha lá. É isso que aconteceu. Tá? Vamos lá. Quem era o centurião? Longinos. Passam-se 18 séculos. 18 séculos. Qual é o tema? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. 18 séculos. Ele manda chamar Longinos. Está no livro. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o vasto território. Tratado de Tordesilhas. Ele evitou. Não pode. Jesus não deixou. Cuja configuração, obrigado, geográfica, representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Tem que andar com as próprias pernas. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos. E aí vai, ele diz assim, Longinos, quer se redimir do que tu fez lá atrás? Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do evangelho? E aí Longinos diz assim, Senhor, por várias encarnações eu tenho tentado resgatar, me redimir. Eu aceito. Longinos. E aí Longinos reencarna como D. Pedro II. E aí ele diz assim, Longinos, você terá todas as condições, você terá as condições materiais, mas você vai ter uma das maiores solidões, você vai estar sozinho. E aí ainda na passagem diz assim, eu te receberei quando tu estiveres de cabelos brancos. Aqui a foto. Não é isso? De acordo com a história, um dos maiores estadistas, D. Pedro II. E aí não podemos deixar de falar do incêndio no museu. Não podemos deixar de falar. Não para criticar, não é a nossa função aqui. É para dizer um comentário. Vejam, eu escutei no rádio que um dos trabalhadores, um dos historiadores, comentou o seguinte, que as múmias que lá existiam, as múmias, elas foram, se eu não me engano, compradas por D. Pedro I. Iriam para a Argentina, isso que dá conta da reportagem. E aí ficaram no Brasil. Diz que D. Pedro II gostava de ir a uma delas, determinada sala onde tinha uma daquelas múmias, e se confessar com ela. Afeição? Lembrava? Lembrava da época? Quando eu escutei isso, eu falei, nossa senhora, ele se sentia à vontade com a múmia. Lá os comentários. Isso foi o historiador que trouxe para nós, trazer aqui a título de curiosidade. Então, D. Pedro II, ok? E aí, olha, o Espiritismo no Brasil, 1857 a 1957, né, o Ismael diz assim, irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos, tá, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir, de 1957 a 2057. Onde nós estamos? Estamos no meio. Vou perguntar de novo, qual é a tua obra? O que tu está fazendo? O que tu está fazendo? Né? O que tu está fazendo? Para a nossa reflexão. Ok? Descerás a luta terrestre com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Para quem que Ismael está falando isso aqui? Ele está falando isso para alguém, não está? Ele está pedindo ajuda. Quem é que vem? Bezerra de Menezes. Percebem a lindeza do livro?
sob aquela bênção maravilhosa, a grande Assembleia dos Operários do Bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, como dá conta o livro, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, né, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão e está até hoje. Não é isso? Não quis ir, podia ter ido, não foi. Para a nossa reflexão, já estamos acabando, né? Nossa, corri pra caramba, já estamos acabando. Para a nossa reflexão, lá no livro Luz no Lar, Chico Xavier, Emmanuel diz assim, culto cristão no lar. A boa nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o tato simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Você já tem feito a pátria do evangelho na sua casa? No seu lar? Para nossa reflexão. E você está preocupado com a Petrobras? Por quê? Como diz o Haroldo. Você está preocupado com a corrupção no Congresso? Por quê? Dentro do teu lar, como está? Você já tem a pátria do evangelho? Você já consegue olhar para os seus mais próximos com compaixão? Já conseguimos isso, gente? Então como é que a gente está criticando fora se dentro de casa a família espírita é responsável? Levar o amor para dentro de casa. Isso é Emmanuel que traz para nós. Percebem? A gente precisa concatenar. Se a gente fica muito no superficial, a gente não concatena as ideias. A gente precisa ler, né? E aí seguindo, né? Vamos seguir. Agora vamos curtir um pouquinho aí. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a barca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. É isso aí, agora vamos continuar, né? Vou convidar vocês agora, acabou a palestra, nós estamos finalizando. Eu vou convidar você agora, só para a gente finalizar mesmo, que você levante a tua mão direita, sentadinho aí, você vai levantar a tua mão direita, nós vamos fazer 5 pedidos, tá vendo lá em cima, ó? Aí não vou falar 1, você faz o primeiro. 2, você faz 2, 3, 4, 5. Depois vou pedir para você fechar a mão e colocar a mão no peito. Podemos fazer juntos? Vamos lá? Tá? Então, assim, se você quiser fechar os seus olhos, você pode fechar. Não é isso? Então vamos levantar a mão, com a mão direita, e fazer os pedidos. Esses pedidos da nossa terra. Talvez você queira amigos justos e leais. 1. Amigos justos e leais. 1. Talvez você queira
uma família harmonizada. Uma família harmonizada. 2, talvez você queira um Brasil melhor, mais amoroso, como Jesus nos ensinou. 3, talvez você queira a sua transformação em um ser humano melhor, mais justo, mais simples. 4, agora o 5º pedido, você tome muito cuidado, porque esse pedido é seu, é somente seu. Então você vai fazer agora o seu pedido. 5, agora fecha a tua mão, coloca a tua mão no peito. E para que tudo isso se torne realidade, basta você confiar nessa terra. Basta você confiar no nosso Brasil. Vamos confiar. Porque na terra dos seus sonhos, talvez você queira um Brasil que tenha mais de 7.000 quilômetros de litoral banhado por esse mar maravilhoso e limpo. Riqueza que Deus nos deu. Talvez na terra dos seus sonhos você queira aves exóticas, animais belos, lindos. Talvez na terra dos seus sonhos você queira e você terá o maior aquífero, água subterrânea, riqueza desse solo. Talvez na terra dos seus sonhos você queira um solo fértil para apagar a fome de todos os nossos irmãos. E na terra dos seus sonhos terá um povo trabalhador, um povo humilde, simples e honesto. Isso depende de nós, porque é a terra dos nossos sonhos. Vira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha sua grandeza, terra dourada. Entre outras linhas do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, Baruch, ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula,
paz no futuro e glória no passado. Mas serve que a justiça clava forte. Verás um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte terra adorada. Entre outras língua este Brasil é pátria amada. Os filhos desde escolas, mãe gentil, pátria amada Brasil. Queridos, eu espero que todos possam voltar para casa com esse coração envolvido de emoção. Uma emoção sincera, de amor, pelo nosso Brasil. Porque é aqui que a gente vive. E é aqui que a gente sai todos os dias, sai e volta. Que façamos a nossa parte. É isso que Jesus quer. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Para Jesus, é para Jesus, é para Jesus.